Buenas tardes, belas damas y encantadores caballeros. Bienvenidos al podcast Hola, presentado por el inteligente y perspicaz Rafael Paiva, soy yo, y la brillante Marcia. Hoy hablaremos de la gastronomía peruana, centrándonos en el plato taco taco. Primero hablaremos del Perú. Perú, oficialmente la República del Perú, es un país sudamericano que limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil y Bolivia y al sur con Chile. Su costa al oeste está bañada por el Océano Pacífico. Su geografía es variadísima, abarcando desde las aldeas larunas en la costa del Pacífico hasta los picos nevados de los Andes y la selva amazónica, características que le proporcionan a ese país diversos recursos naturales. Mi amiga Marcia, agora conte-nos sobre a gastronomia peruana. Dale, Rafael. A gastronomia peruana combina a cocina indígena e a espanhola, com fortes influências africanas, árabes, italianas, chinas e japonesas. Entre os pratos mais comuns se encontram os anticuchos, os ceviches e as pachamancas. O clima variado do país permite o crescimento de diversas plantas e animais, lo que resulta em uma diversidade de ingredientes e técnicas culinárias reconhecidas mundialmente. Nesse podcast, Rola, hablaremos do taco taco no Peru. O taco taco é um prato típico peruano, elaborado com arroz e frijoles sobrantes. Se prepara mesclando estes ingredientes com especias e luego friendo a mescla hasta que está dourada e cruente. É uma opção saborosa e nutritiva, ideal para qualquer comida, desde o desayuno hasta a cena. O taco taco é versátil e se pode servir com uma variedade de acompanhamentos, como um bisteco à la parrilla ou uma ensalada fresca para equilibrar os sabores. Sua versatilidade permite adaptações modernas, incluindo versões vegetarianas ou gourmet, mantendo a essência do prato original. Rafael, eres professor de História. Poderia contar-nos um pouco para nossa classe da história de este platillo para nosso podcast Rola? Claro que sim, amiguita Márcia. O taco taco do Peru, foi criado por africanos escravizados durante a época colonial, com uma forma criativa de aproveitar o arroz e os frijoles sobrantes. Se cree que o platillo foi criado por mulheres africanas escravizadas em las plantações de cana-de-açúcar e algodão da costa peruana, especialmente em las regiões de Chincha e Cañete. Márcia, é comum o taco taco em Peru? Como se sirve? Sim, é muito comum. O taco taco se serve em restaurantes de todo o Peru, tanto informais quanto elegantes. As versões de alta gama são mais pequenas que as que se servem em restaurantes mais populares e suelen conter uma grande quantidade de mariscos. Alguns exemplos de taco taco servidos como alta cocina incluem uma porção com salsa crioula e atum branco selado, o la del chef Pedro Miguel Schiavino, que às vezes serve um taco taco com habas e cabrito em tinta de jora, uma cerveja de maíz. Rafael, disseste que esse contexto desse platillo é a escravidão durante o período colonial. Por lo tanto, também implica prejuízos que aún se observam hoje. O que poderias dizer ao respeito? Sim, minha amiga. O racismo e a discriminação racial existem no Peru, incluindo prejuízos contra os afrodescendentes, quienes enfrentam o racismo estrutural e exclusão social. A origem africana de taco taco em Peru é amplamente reconhecido e celebrado como um pilar fundamental da gastronomia afro-peruana. Desafortunadamente, África sigue sendo um continente mal visto devido a los prejuízos raciales. Muchos subestiman el continente africano, pero olvidan que históricamente África fue la cuna de la civilización. Marcia, en este podcast hablamos sobre Perú, su gastronomía, sobre taco taco y la historia de este platillo.
¿Alguna reflexión final sobre nuestro podcast? Sim, meu amigo. Estudar a gastronomia de cada localidade e suas origens nos permite compreender a história da região e descobrir novos sabores e aromas. Também nos faz pensar que este prato, taco taco del Peru, está relacionado com a cocina brasileira, como nosso arroz, frijoles e ovos fritos, tão comuns aqui em Brasil. É muito importante compreender que os países estão interconectados, ia ser por sua cultura ou por suas relações históricas. Muy bien, mi amiga Marcia. Ahora es el turno de las preguntas sobre nuestro podcast y este tema tan importante para la sociedad. ¿Producción? ¿Tiene alguna duda? ¿No tiene? Ok. Así que queremos agradecer a todos los que escucharon este episodio de nuestro podcast. Hola. Un abrazo y un beso. Gracias, buenas tardes. Gracias, mi amiga Marcia. Gracias, meu amigo Rafael. Beso. Podcast Hola. Tomas falsas. Rafael, eres professor de História. Poderia contar-nos um pouco para nossa classe da história de este platillo para nosso podcast Rola? Claro que sim, amiguita Márcia. El taco taco do Peru, se sirve... Não, perdão. El taco foi criado por a... Graças, meu amigo Rafael. Beso. Meu Deus! Saiu! A gente quase não errou, você viu? É. Ela tá 100 gravando aqui, ó. minutos.